Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus. Sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a mais uma programação especial da AD Caróis, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. E nós estamos iniciando mais uma classe da Escola Bíblica Dominical. Hoje é especial, hoje online, para abençoar a tua vida. Vamos estudar hoje a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nós estamos estudando o livro de Jó e eu tenho a certeza absoluta que o Senhor vai falar profundamente ao teu coração. Vamos orar para que Deus abençoe esta aula e a ministração desta lição? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa escola bíblica que nós estamos tendo de maneira online hoje aqui. Quero te pedir, abençoa, Senhor. Abençoa aquele que vai ministrar essa aula. Abençoa de maneira profunda, dá sabedoria, abre o nosso entendimento e fala conosco por meio desta lição, Senhor. Mais uma que estudamos sobre o livro de Jó. Senhor, que possamos ser diferentes da maneira que estamos neste momento, Pai. Transforma nossa vida, muda nossa história, em nome de Jesus. Então quero te pedir atenção especial. Agora, para de fazer o que você está fazendo, vamos prestar atenção na lição que será ministrada. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos dando continuidade ao nossa escola bíblica dominical, quarto trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nós vamos trabalhar 3 tópicos, né? O conteúdo desses 3 tópicos. Vamos começar lendo o nosso texto áureo, que se encontra lá em Jó 8:4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Nossa verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Essa é a afirmação que Bildade vem trazendo, né, no seu discurso ao longo do livro de Jó, em 3 capítulos. Ele tem 3 fases, esse discurso de Bildade. Né? Ao longo de todo o livro de Jó, nós vemos o sofrimento de Jó, nós vemos as etapas, né, do sofrimento dele, e ele vai conversando com seus amigos. O livro ele vai trazendo esse diálogo, né, dos amigos de Jó e de Jó. E o texto, o discurso de Bildade é dividido em 3 etapas, Jó 8, 18 e 25, que é a nossa leitura bíblica de classe que nós vamos fazer agora. Então, a primeira parte, Jó 8. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Vamos agora para o capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E a última etapa desse discurso que se encontra lá em Jó 25, do 1 ao 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número os seus exércitos? E para que não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O ponto central da nossa lição é esclarecer que, quando há sofrimento, não se quer dizer que há um pecado oculto.
Esse é o discurso de Bildade. Ele atribui todo o sofrimento do nosso irmão Jó a um pecado oculto. Por que oculto? Porque eles conheciam ali a vida de Jó, eram amigos de Jó. Eles conviviam com Jó, eles conheciam a vida de Jó, conheciam as aparências, né? E eles achavam que todo aquele sofrimento, o discurso de Bildade se pauta nisso, que todo o sofrimento que Jó estava passando era um castigo por algum pecado que eles não conheciam, mas que Jó sabia. Jó sabia do que se tratava. Então vamos lá ao nosso primeiro tópico. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Primeiro subtópico, Deus é justo e reto. Então, assim, nós vimos que o discurso de Bildade, ele é dividido em 3 etapas. E nessa primeira etapa, ele vai tratar do caráter divino em contraste com o caráter humano. Ele vai dizer que Deus é justo, que Deus é reto. Ele vai mostrar as características divinas e dizer que o homem é diferente de Deus, que Deus faz justiça, Deus anda em retidão. Ele vai tratar da justiça de Deus e que o pecado cometido por Jó traz essa justiça a ação de combater o pecado com uma punição. Então, na teologia de Bildade, nós temos muitas semelhanças com a teologia de Elifaz, que também era amigo de Jó. Ele traz o pecado de Jó, ele traz uma culpa sobre Jó como causa de todo o sofrimento que ele estava passando, porque Deus é justo e reto. Então, se você está passando alguma coisa, é porque Deus está fazendo justiça sobre a sua vida, né? O que os amigos de Jó falavam sobre ele. Segundo subtópico, uma compreensão limitada da natureza de Deus. A gente sempre fala aqui na escola bíblica dominical, na igreja, a gente ouve os nossos pastores falando que nós precisamos conhecer Deus, que nós precisamos ter conhecimento sobre quem é Deus, né? Deus é nosso amigo, Ele é nosso Pai, e nós precisamos conhecê-lo. O conhecimento sobre a natureza divina é que nos faz ser mais firmes no que nós falamos sobre ele. É muito mais fácil a gente falar sobre alguém que a gente conhece do que sobre alguém que a gente não conhece. Então, Bildade, ele tinha uma compreensão muito limitada da natureza de Deus. Talvez hoje nós tenhamos um pouco mais de conhecimento, porque temos também a Bíblia, né? Nós temos os testemunhos, nós temos a história, nós temos as escolas bíblicas dominical, nós temos mais tempo à frente do que Bildade tinha naquela época. Isso já aconteceu há muito tempo. Então, a teologia de Bildade é uma teologia que vai destacar a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Por quê? Porque naquela época isso era o que regia a sociedade. Era meritocracia. Você trabalha e você ganha o equivalente ao que você trabalha. Você planta, você colhe o que você plantar. Então, nós temos a meritocracia hoje em dia, mas nós não podemos comparar o sistema de Deus com o sistema humano. A meritocracia, ela pode existir, ela pode funcionar, mas ela não pode ser o sistema utilizado para explicar a justificação diante de Deus. O que nós não podemos esquecer é que não existe nada que nós façamos, nada que nós tenhamos, nada que nós possamos fazer que nos torne justo, que nos torne merecedores da graça divina. É graça, tudo é graça. Então, nós temos, ou nós recebemos, ou nós vivemos, ou nós somos pela graça de Deus. Não existe um sistema de meritocracia para nós recebermos de Deus algum tipo de bênção, algum tipo de recompensa. Isso é o que está errado na teologia de Bildade. Não é que o que ele diga ou o que ele pense sobre Deus, não é que, mas ele servia a Deus, ele era um homem temente a Deus. Não é isso, é porque ele tinha algumas concepções equivocadas sobre a natureza de Deus. O próximo subtópico é a imperfeição humana. Bildade vai destacar a imperfeição do ser humano
em relação à perfeição da natureza divina. O tempo todo ele vai contrapondo nesse primeiro discurso a natureza humana com a natureza divina. No entanto, Jó já está consciente que nenhuma perfeição humana nunca vai aproximar da perfeição de Deus. Então, assim, Jó já tem consciência disso, mesmo que o amigo esteja ali relembrando, né, ele dessa disparidade que existe, da perfeição inalcançável, não, que é a perfeição de Deus. Jó já tem essa consciência. Jó sabe que ele é imperfeito, que ele é humano, que ele não pode se comparar a Deus, né, na sua natureza. Então é muito importante, o que nós podemos tirar de prático, né, de aprendizado prático aqui nessa primeira etapa, é que é importante nós sabermos quem nós somos. Mesmo que as pessoas tentem nos acusar ou jogar, né, tentar nos impor assim a sua visão, é importante nós sabermos quem nós somos diante do nosso Deus. Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, as nossas mentes, e nós precisamos também, às vezes, mergulhar nesse autoconhecimento, nos enxergar, né, enxergar a nossa natureza limitada, humana, imperfeita, diante da natureza divina. Isso é muito importante. Então, o que nós aprendemos nesse tópico é que Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito. O tempo todo, Bildad está trazendo a importância, né, de saber isso no discurso dele ali no diálogo com Jó. Vamos para o tópico 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Subtópico 1. Moralidade por tradição. Não é que moralidade seja errado, mas o que Bildad traz ali é a tradição dos seus antepassados. Foi o que ele aprendeu e o que ele estava passando adiante e tornando aquilo ali uma teologia. Como se Deus se pautasse nas regras humanas. Então nós não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildad, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Não é que ele estava trazendo uma nova teologia, mas ele estava usando tudo que ele tinha de conhecimento moral, o que ele tinha de consciência ali da sociedade em que ele vivia, da tradição que lhe foi passada, né, a sua educação, a sua cultura, e aplicando, usando isso no diálogo com Jó, mostrando a Jó o conhecimento dele. Subtópico 2. A subversão da ordem moral. Bildad acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Irmãos, nós sabemos que os maus também prosperam. O irmão Avelino falou uma coisa muito importante na última aula. Quem não assistiu, pega lá nossa playlist da EBD no nosso canal, AD Cairóis, do YouTube. E assistam a última aula, tem uma fala muito, muito bonita, na verdade, do pastor Agnaldo Bess, que o nosso irmão Avelino trouxe para a gente, sobre nós não nos prendermos às nossas conquistas terrenas. Tudo que nós temos para conquistar, todas as nossas recompensas, não podem ser esperadas só na terra. Nós temos que esperar pelo que está por vir. Na verdade, nós seremos recompensados no céu. A justiça vai ser feita no céu. Quando a igreja for com Cristo, ali sim nós seremos galardoados, né? Nós seremos recompensados. Então, nós não podemos esquecer que as pessoas têm o que elas merecem ter aqui. Ah, mas eu só sofro, então eu não mereço? Não. Mas tudo tem um propósito nos céus e na terra, né? Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. A Bíblia diz que Jó era um homem temente, era um homem fiel a Deus, e ele passou por tudo isso. Ele não sabia por que aquilo estava acontecendo, mas Deus sabia. E aqui nós já vimos, né? Nós já conhecemos a história de Jó, nós sabemos que ele não tinha um pecado oculto. Então Jó era um homem fiel a Deus, era um homem bom, era um homem temente a Deus, né? Perfeito não, porque não existe, mas mesmo assim ele passou toda aquela provação. Então Deus prova os seus, Ele prova quem Ele ama. Ele nunca nos dá mais do que nós podemos carregar.
Então, não podemos nos apegar a essa ideia de que, porque as pessoas que estão prosperando, os ímpios, eles não podem, porque eles não servem a Deus, ou porque fazem coisas erradas. Não é assim que o mundo funciona, né? Vamos para o subtópico 3. Contemplando a cruz. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Então, Jó, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era ficha limpa, né? Digamos assim. Ele tinha sua consciência tranquila. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que estava em dia com a sua conduta moral, com a sua ética. Ele sabia que ele estava em dia com a sua postura diante de Deus. E ele chama por Jesus Cristo, né? Digamos assim. Alguns líderes da igreja, alguns estudiosos nos trazem isso bem em destaque, que ele pede auxílio, ele pede pelo seu Redentor, né? E ele diz que eu sei que o meu Redentor vive, no versículo 25 de Jó 19. Ele vai dar a sua justificativa, ele vai fazer ali a sua defesa, e ele pede pelo seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará em meu favor. Então Jó, ele sabia que ele não tinha culpa no cartório. Ele sabia que ele estava tranquilo. Olha, eu sei que Deus vai agir em meu favor, né? No caso aqui ele chama pelo Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai vir em meu favor. Redentor, no hebraico, significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua defesa. Olha que interessante. Alguém da sua família, alguém querido, né? Alguém da sua família que vai em sua defesa como seu representante, como se tivesse aqui, toma aqui minha procuração, vai lá me representar porque eu não vou poder ir. E ele chama por esse representante, né? Ele chama pelo seu Redentor para o representar diante de Deus, né? Estamos falando aqui do próprio Jesus Cristo, que mais à frente, né, nós vamos ver na história, que veio ao mundo, que se entregou e que hoje está lá à direita do Pai, é o nosso advogado, nos representa a todos. Então, Jó queria que a intercessão, né, do justo, do imparcial, do eficiente mediador, fosse ali a sua defesa naquele momento. Ele sabia, olha, Senhor, eu sei que eu tô certo aqui, eu não estou fazendo nada de errado, seja feita a tua vontade, mas age em meu favor, intercede por mim, me defende aí, porque eu não encontrei erro, eu não encontrei aonde foi que eu errei, eu sei que eu não tenho um pecado escondido, não é mesmo? Então vamos, a síntese, né, desse tópico que nós aprendemos é que não se pode admitir a subversão da ordem moral. Mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Ou seja, a gente não pode usar a ordem moral para justificar todas as coisas, né? Nós não podemos usar a ordem moral para reger as leis divinas, reger o funcionamento, o sistema de Deus. Aqui as coisas funcionam na Terra de acordo com a moralidade humana. Então não é isso que rege o sistema divino. Mas Jó sabia que ele não tinha subvertido nada. Ele sabia que ele estava correto na lei dos homens e na lei de Deus também. Vamos para o subtópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Nós vamos falar agora sobre a grandeza de Deus nesse subtópico 1. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Até aí tudo tranquilo. Realmente, Deus é o Todo-Poderoso, o grandioso, que está nas alturas, né, assentado no trono, cheio de glória, a Ele todo louvor, toda a majestade. E nós somos apenas criaturas, né? Nós somos pecadores, imperfeitos, somos pequenininhos, nós não somos nada diante de Deus.
O problema é que no discurso de Bildade, já nessa terceira etapa ali, conversando com Jó, ele cria um abismo muito grande, né? Ele cria uma distância muito grande entre o Criador e entre a criatura. Esse é o problema nesse ponto. Bildade distancia Deus do homem. Nós já aprendemos também aqui na escola dominical, né? Nas nossas leituras, com os nossos pastores aqui ao longo desse tempo, nós sabemos que Deus sempre quis se relacionar com o homem. Ele criou o homem para se relacionar com ele. Desde lá da criação do Éden, no Jardim do Éden, desde o início, né, desde o Gênesis, Deus se relacionava com o homem, Deus tinha ali um relacionamento, falava com ele, né, visitava o jardim. Então o objetivo de Deus sempre foi ter relacionamento com o homem. Nunca foi se distanciar, nunca foi se tornar distante, se tornar longe, né? Ficar numa posição, é claro que a posição de Deus é sempre elevada em relação a nós, mas ficar numa posição em que ele se ausente, né, do relacionamento com o homem. Então a grandeza de Deus é certo, é fato, a gente sabe que Deus é grandioso, é maravilhoso, mas nós não podemos deixar isso criar uma distância que não deve existir. Muito pelo contrário, nós devemos nos achegar a Deus cada vez mais, nós devemos ter cada vez mais intimidade no nosso relacionamento com Ele, nós devemos buscar a Sua presença, nós devemos nos lançar em Seus braços, né? Quantos salmos maravilhosos nós temos, escritos por Moisés, por Davi e por outros, quantas palavras bonitas, né, nós temos na Bíblia, dizendo que nós devemos nos achegar a Deus, que nós devemos invocar o Seu nome, que nós devemos buscar a Sua presença. Então, a grandeza de Deus não pode ser uma desculpa para afastá-lo de nós, né? Nós devemos reconhecer essa grandeza, reconhecer a nossa pequeneza diante dessa grandeza e mesmo assim buscar ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Que nos leva ao nosso segundo subtópico, que é onipotente, mas não ausente. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Pense você, apesar de tudo o que Ele é, né? Apesar de tudo o que Ele é, Ele te ama. Então Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso e Ele te ama. Nós não podemos nos esquecer do amor de Deus. Deus é sobretudo amor. O amor dele deve sempre sobressair, né, as tuas outras características. O amor dele, a misericórdia dele, a graça dele. A graça de Deus, é isso que nós temos sempre que lembrar, que Deus é gracioso, que Ele derrama a sua graça sobre nós, que Ele tem misericórdia das nossas vidas, e mesmo Ele sendo tudo isso, Ele nos ama, Ele enviou o seu Filho para se entregar por nós, Ele se importa com a gente, Ele cuida da gente. Então nós não podemos deixar que essa teologia, né, que até temos outras teologias sendo criadas, né, nos tempos mais recentes, nós não podemos deixar que essas teologias que estão surgindo ao longo do tempo nos deixem esquecer quem Deus é na verdade, quem é o nosso Deus. Lembra quem é o nosso Deus, tenta conhecer mais um pouquinho desse Deus. A síntese desse tópico, a coisa mais importante, o que nós não podemos esquecer, é que Bildade defende a majestade de Deus, mas ele reforça o distanciamento do ser humano. E é isso que está errado nesse discurso, nessa terceira etapa da conversa de Bildade com Jó. Vamos para a nossa conclusão. Para Bildade, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Ao longo desse trimestre nós estamos estudando, né, a história de Jó, então para nós já ficou muito claro que não houve, realmente Jó passou por uma provação,
Muitas vezes nós passamos por algumas coisas e as pessoas que estão mais próximas ou que estão mais distantes, que não sabem, tá passando por isso, alguma coisa tem. Alguma coisa essa pessoa fez, tem um pecado escondido aí na vida dessa criatura. Porque para passar por isso, só pode ter feito alguma coisa errada. E nós já sabemos que não é assim. Nem sempre é alguma coisa que nós fizemos. Às vezes nós realmente precisamos passar por aquilo. É importante que nós vejamos as nossas experiências como coisas positivas. É claro que quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue às vezes pensar com tanta clareza. Mas é muito importante a gente usar as experiências para aprender, para adquirir, novos conhecimentos, adquirir sabedoria, Deus já havia testemunhado acerca da integridade e justiça de Jó. Afinal de contas, o livro de Jó começa falando das características de Jó. Então, lá no início, do início do livro de Jó, todas essas teologias já foram quebradas. Porque Deus dá testemunho de Jó. Deus diz quem era Jó. Havia na terra um homem justo e temente a Deus. Servo Jó. Homem bom, homem fiel. Então Deus dá testemunho de Jó. E eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Quem Deus tem dito? O que Deus tem dito de você? Quem Deus diz que você é? Deus olhando lá do trono dele agora para a terra, se ele fosse escrever um livro sobre você, o que ele diria? Tá vendo lá a minha serva Maria, João, José? Quem é aquela pessoa, tá vendo lá? Aquela ali é a minha serva Carol. Quem é a Carol? O que Deus diz sobre mim? Isso é importante a gente saber. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas dizem sobre nós, o que as pessoas pensam da nossa vida, e nós esquecemos de pensar o que Deus diz sobre mim, não é? E o terceiro tópico da nossa conclusão é: Deus não deve ser visto apenas por sua força, mas por seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Sobretudo, Deus é amor. Ele é amor. Ele não tem amor, ele não dá amor. Ele é o próprio amor. Essa palavra tão difícil às vezes da gente explicar, um sentimento, o que é? É Deus. Ele é o próprio amor. Então ele não te disciplina, ele não é castigo, Ele está te disciplinando, mas não só porque ele é grande, porque ele é forte, porque ele tem poder, porque ele pode todas as coisas, porque ele, eu tenho poder, eu vou fazer e pronto, só porque eu estou querendo. Não é, porque ele te ama. Deus fez tudo isso com Jó por amor. Com o amor de Deus, Jó foi provado, ele foi testado e aprovado. Então, o meu desejo é que essa palavra tenha sido de aprendizado para os irmãos e que vocês continuem buscando cada dia mais, a presença de Deus, lendo cada vez mais, estudando cada vez mais, e que a Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Cairóis seja um bênção na sua vida, como tem sido na minha. Amém.